Amém, graça e paz a todos, amém? Glória a Deus. Para mim é sempre um prazer muito grande poder estar aqui e poder refletir com vocês a respeito da palavra de Deus e fazer aplicações no contexto de família nessa segunda-feira. Para uma sociedade se estabelecer com sucesso, ela vai precisar tratar com muito carinho, com muito cuidado e com muito respeito algumas instituições e alguns valores. Instituições, por exemplo, como escolas, ambientes de ensino, ok? Nações que tratam o seu ambiente de educação, de ensino, de forma respeitosa, entendendo o valor e a preparação que deve ter um corpo docente, seus professores, as regras, certo? Que precisam ser exercidas principalmente com os ensinos de base, para estabelecer limites, respeito e aprendizado às crianças. Elas são altamente perigosas para o futuro de uma nação, porque elas vão desenvolver cabeças pensantes, adultos que vão questionarem, adultos que terão acesso à informação, a leituras, habilidosos e de difícil domínio. Atacar uma instituição como essa é de suma importância para o inimigo, para desestabilizar uma nação. Vamos observar também o ambiente religioso, que promove a fé, o amor ao próximo, valores e princípios altamente moralizados com respeito a idosos, às crianças, aos filhos dos outros, pois não queremos que eles recebam aquilo que nós não gostaríamos, que os nossos filhos recebessem. Também é um ambiente muito perigoso para se frequentar. É um ambiente extremamente ameaçador, porque ele cria esperança, ele estabelece fé, ele oferece padrões, e esses padrões não são agradáveis ao mal. E essa é uma instituição que também precisa ser seriamente combatida. Nós também temos valores vinculados à honra do patriotismo, de sabermos a importância de pertencermos a um povo, a uma nação, a lutarmos para valores de justiça, para identificarmos posicionamentos, organizações e reconhecimentos de autoridades. E isso também é extremamente prejudicial. Se olharmos para essas instituições isoladas, talvez pode parecer um ambiente fraco. Mas quando olhamos um sistema de educação bem estabelecido, um indivíduo altamente preparado em sua estrutura educacional, junto com um sistema de educação, um indivíduo bem estabelecido, com valores morais e princípios de fé e de trabalho, sustentado por valores físicos ou cívicos, certo? E de senso de justiça e de organização
e de reconhecimento de autoridade, nós temos um problema sério para qualquer sistema que queira se estabelecer. Associado a esses 3 ambientes, entra o próximo, que eu vou me deter refletindo com vocês: a família. Motivo pelo qual o indivíduo luta com todas as suas forças. Qual é o perigo de se ter uma família? Qual é o perigo de se ter uma esposa, de se ter filhos? É porque inevitavelmente essa estrutura faz com que os indivíduos sejam capazes de oferecer o máximo de si. Saem de seus lares mesmo adoecidos, mesmo para ganhar aquilo que acham que não merecem, que mereceriam muito mais, mas por algum motivo não conseguem ter. E por que essas pessoas fazem isso? Porque em suas casas elas deixaram pessoas que dependem delas. Essas 4 estruturas juntas: a educação, a religião, os valores cívicos e os valores familiares, se eles forem estabelecidos sobre um indivíduo, qualquer tipo de organização que tentar burlar isso vai ser enfrentada, vai receber resistência. Por isso nós vemos essas instituições extremamente perseguidas e ameaçadas, com conteúdos didáticos altamente destrutivos, com desvalorização, certo? E uma estrutura totalmente, ou em boa parte, corrompida de um corpo docente, com um ambiente religioso minado, com escândalos bem posicionados, removendo autoridades de sacerdotes, sejam eles católicos, espíritas, evangélicos, cristãos. Mexer nesse ambiente, tirar o valor da pátria, de uma bandeira, de um hino, de uma estrutura, para que mexer com isso? Porque sabe-se que é tudo isso que enfraquece uma nação. Pautado nisso, hoje eu vou me deter no contexto familiar. Uma das instituições, provavelmente de todas elas, a mais importante. Por isso que é importante desestimular as pessoas de terem filhos. Quantos aqui têm uma família de 10 irmãos? Levante a mão. Você teve 10 irmãos. Olha aí. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí em cima tem alguém, faz assim: 10, 11, 12, 13. A turma dos 10 irmãos. Vamos tirar aqui de 10 para 5. Quantos aqui tem 5 irmãos? Levante a mão. Isso, já deu uma melhoradinha. Isso. Quantos tem 3? Isso, melhorou. Ou piorou. Quantos tem 2? Isso aqui. Quantos não tem nenhum? E quem aqui ainda não casou? E se casar, porque tem muita gente que não está interessada, certo? Vê esse mundo para carreira solo, certo? Mas quantos aqui, se casar, não quer filho? Levanta a mão. Pode levantar assim, não precisa ficar com vergonha não. Quantos aqui são solteiros? Todo mundo quer ter filho? Pô, que beleza! Isso, Deus te abençoe. Tá certo? Mas preste atenção, certo? Estabelecer um ambiente onde as pessoas, primeiro, estão... Deixa eu falar um troço assim, mais difícil. Quantos aqui não quer casar? Levanta a mão.
Nossa, que igreja boa! Os solteiros aqui tudo quer? Nossa, que legal, glória a Deus. Porque o pessoal não anda querendo, não. E quem anda querendo, não está querendo ter filho. Tá certo? Isso é uma regra. Vocês são exceção. Se é que está afim mesmo, porque tem gente que fica com vergonha. Dispor a verdade, pastor, eu não levantei a mão porque aí quero casar é droga nenhuma. E hoje está altamente perigoso casar para homem. Viver com mulher sempre foi perigoso. Mas agora está ficando pior. Mas deixa esse assunto à parte, que eu estou aqui para motivar. Não é para criar, tá certo? Mas observe bem, lutar contra isso é uma das estruturas mais bem estabelecidas na atualidade, certo? Coloque as pessoas numa visão onde construir uma família é algo caro, exaustivo e desanimador. Tá certo? Mas como nós somos cristãos, nós estamos a fim de correr todos esses perigos. Eu sou casado há 34 anos, eu sei o que é, e eu tenho uma mulher, certo? Que veio completinha, que era para me oferecer um ministério. Então minha mulher não é fácil de conviver, brava, valente, lutadora, trabalhadora, certo? E também encontrou um cara do mesmo jeito, certo? Eu sou, às vezes, mole na rua, mas em casa eu sou bravo, porque se eu não for, se minha mulher montar em mim, nunca mais ela desce. Não vai adiantar eu pular de jeito nenhum. Então, se ela tentar, eu já vou me esquivando. E nós já estamos assim há 34 anos, louvado seja Deus. Temos 2 filhos, 2 netos. E em nome de Jesus eu vou com ela até que a morte nos separe, de preferência com a dela. Lógico que eu não vou querer morrer primeiro, porque viver é bom demais, não é verdade? Aliás, eu não casei com minha esposa para vê-la sofrer. Então eu não quero morrer primeiro que ela, para que ela sofra. Eu prefiro chorar e sofrer com a partida dela, segurando na alça. Misericórdia. Levando até... obviamente que é brincadeira, eu me casaria com minha esposa de novo. Tá certo, e vivo muito bem. Mas hoje nós vamos olhar o pai da fé. Que motivos Abraão tem para ser o pai de 3 grandes religiões? Que motivo dá a Abraão o direito de ouvir de Deus: em ti serão benditas todas as famílias da terra? Que tipo de camarada é esse? Que tipo de marido é esse? E que tipo de pai é esse? Nós vamos olhar essas 3 vertentes desse indivíduo. Primeiro, sua postura como homem, como cidadão. Tá certo? A história de Abraão começa no capítulo, diretamente no capítulo 12. Até então, ele é meio coadjuvante, narrado apenas na história de seu pai, o morador de Ur dos Caldeus, e que vai fazer uma viagem em direção a Canaã, mas para em Harã. É no capítulo 12, no verso 1, que ele entra em cena. E o texto diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela, da casa de teu pai, para uma terra que te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Abraão era da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Vamos olhar para quem era Abraão. Ele é filho de Tera, de uma origem de uma família idólatra, certo? Vivendo no ambiente babilônico, ou naquelas terras ali na Mesopotâmia. Abraão é alguém que está em viagem com seu pai, ele está viajando com seu sobrinho órfão, porque Ló havia perdido seu pai, e eles estão caminhando, quando o pai de Abraão também morre, e agora Abraão tem que se tornar o chefe de família. Enquanto Tera era vivo, ele tomava as decisões, ele era o chefe da família, o patriarca, o homem habilitado para tomar decisões fáceis, decisões difíceis. Era assim que funcionava. Mas agora Abraão toma a frente, é dele a responsabilidade, e quando ele se torna o chefe, ele vai ouvir Deus. Eu confesso a você que não entendo muito bem como isso funciona. Ele não foi criado nesse ambiente. Não há registro na família de Abraão de que seu pai conversava com Deus, que havia qualquer relacionamento entre sua casa que pudesse dar a Abraão uma formação que lhe fizesse reconhecer a voz de Deus. E pior, desse a ele a capacidade de acreditar, de ter fé. Mas o texto diz apenas que o Senhor vai falar com Abraão. Vai dizer a Abraão: sai dessa terra, deixa seus parentes, vai para um lugar que eu vou te mostrar no caminho. Olhe bem, não é um convite seguro, não é um ambiente cujo qual Deus lhe oferece o destino, não. Vamos para um lugar subjetivo, se é bom ou ruim, aqui não está exposto. A história da terra que mana leite e mel, ela vai mais à frente. Agora Deus está observando um homem que, para aquilo que vai construir, vai precisar de ter valores muito firmes, muito fortes. Não é coisa para criança, não é coisa para menino, não é coisa para moleque, não é coisa para menina, porque construir família não é coisa para pessoas infantis. É um ambiente extremamente inseguro. Você sai com uma pessoa, mas você não sabe o que ela se torna depois de se formar numa universidade. Você não sabe o que ela se torna depois que você consegue construir alguma coisa junto com ela. E porque quando você casou com ela, você morava num cubículo. E juntos vocês construíram muitas coisas, prosperaram, abriram negócios, as coisas foram. E agora ele pode andar num bom carro, com uma série de estruturas. A senhora está bonita, está assim, está aquilo, está formada, está elegante, virou empreendedora. Não há nenhuma garantia de que a mulher cuja qual eu me casei há 34 anos atrás, seria possível conviver com ela hoje. Então construir uma família não é brincadeira. Quem pensa que vai ter que se deparar com divórcio. Quem brinca com coisas que devem ser construídas dentro de valores familiares firmes, vai ser uma mãe solo, sozinha, sem um homem com responsabilidade, que tem que levá-lo à justiça para conseguir R$500 de pensão, na maioria das vezes. Uma coisa altamente humilhante, essa que é a verdade. Vai viver com alguém que não sabe nada sobre fidelidade,
vai ter que lidar com adultério, não sabe nada sobre respeito, vai ter que lidar com violência doméstica, não sabe nada sobre parceria e complexidade, né? E cumplicidade, vai ter que lidar com o dinheiro é meu, com a casa é minha, com coisas extremamente desagradáveis, porque não é brincadeira. O homem que está sendo chamado, ele é um homem. Abraão aprendeu a lidar. Quando chegou a sua vez de governar a sua vida, ele vai fazer isso de forma decente. Quando Deus diz para ele, sai da sua parentela, o único parente que ele tem é Ló. Todos os outros ficaram em Ur. O pai tinha ido com ele. O pai morreu. Sarai é sua esposa, não é parente. Ela é uma só com ele. Ele não tem filhos. Então o único parente que ele tem é Ló. E Deus diz para esse Abraão, sai da tua parentela. O único parente que ele tem é um filho, é um sobrinho que ele é o quê? Me ajude aí. Ele é o quê? Ele é órfão, ele não tem pai. Aqui você começa a entender que tipo de homem é esse cara. Deus disse para ele, não leva ninguém. Ele disse, eu não sou do tipo que abandona os meus. Se fosse para Ló não ir de verdade, Deus tinha dito, não leva. Na verdade, esse texto vem apenas revelar que tipo de homem é esse. Esse menino precisa de mim. Eu vou protegê-lo como se fosse meu filho. Ele não é meu filho, é meu sobrinho. Mas se está comigo, o que der para ele, dá para mim. Vai entrar em guerra por causa desse cara. Hoje está assim de gente que luta suas guerras sozinha dentro de uma família grande. São mulheres que perdem o sono enquanto todos os outros estão dormindo. São filhos que estão na pornografia na madrugada, envoltos a jogos viciantes. E está todo mundo dormindo porque não tem ninguém para proteger, não tem ninguém para se importar. Essa é a grande verdade. Esse cara não. Deus disse, não leva ninguém. Ele disse, eu preciso levar alguém que não tem ninguém, porque meu sobrinho não tem ninguém e eu vou levá-lo. Isso demonstra que tipo de homem ele é. Um homem capaz de ir para um lugar que ele não sabe o que é, onde é. Um homem que vai levar pessoas cujas quais ele se sente responsáveis. Hoje nós vivemos um ambiente de cada um por si. Ou então um ambiente onde o outro tem que me dar muito e eu não tenho que entregar nada. É assim que funciona. É a mulher dando tudo de si e o marido nada. É o marido entregando tudo de si e a mulher nada. São os pais entregando tudo de si e os filhos nada. Não tem como isso ser um futuro. Esse é Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Porque a família está sendo estabelecida ou formada por um homem desse nível. Mas dá para colocar na tela o texto? Se der, coloque para mim. O capítulo 12, o verso 10. E aí me ajuda, porque todo mundo dá uma olhadinha no texto e fica fácil. Dá para colocar? Isso. Havia fome naquela terra e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande. Presta atenção, que tipo de homem é esse cara? É a obrigação dele prover. A fome. Tem homem aí? Levanta a mão. Homem mesmo, macho. Isso, vamos lá, fecha a mão assim e faz É isso aí, maluco. A mulher ficaram doidinha, você tinha que ver quando você começou a... As solteiras já estavam olhando, cadê os... Nunca vi tanto homem gritando. Escute só, olhe para mim, homens. Ah, pastor, o que o senhor acha? Ô irmão, não tenha medo de mulheres fortes. Que as mulheres se fortaleçam e elas merecem se fortalecer. Pastor, você não acha que as mulheres foram massacradas no passado? Eu não acho não, eu tenho certeza.
Você não acha que uma sociedade machista subjugou as mulheres? Eu não acho, eu tenho certeza. Só quero te dar uma notícia: eu não fiz nada disso. Então não vem cobrar de mim o que o outro fez. Vai lá no cemitério, tá certo? E a maioria de vocês também não sofreram. E a senhora tem o quê? 200 anos? Oh, mulher do Highlander. Então não tenha medo de mulheres fortes. Tenha medo de homens fracos. O problema não é a mulher ficar forte e ocupar o seu espaço no mercado de trabalho, de ganhar a sua grana. Louvado seja Deus. Aprenda uma coisa: se você é homem, homem ganha dinheiro para melhorar a qualidade da família, mulher ganha dinheiro para não depender de homem. Essa é a cabeça da mulher. Minha mulher tem que, se der para dividir, divida. Agora a obrigação é quando você quis arrumar uma, você que tinha que segurar o negócio. Falo mesmo, vou embora agora mesmo. Que se dane. Então tem que aprender a lidar com mulher forte. Tá certo? E para lidar com mulher forte tem que ser homem forte. Qual dos dois é mais forte? Não interessa, isso a gente vê na briga. Eu gosto do Abraão porque tem fome aqui, então nós vamos para o Egito. Vamos lá no Egito, porque lá no Egito tem comida, então nós vamos para lá. Eu gosto desse cara, porque é obrigação sua. Das coisas mais simples, esses dias eu vim de um evento lá em Porto Alegre, Gramado. Falei para 3.000 pessoas, tirei umas 200 fotos. Pensa, pastor, tira foto. E eu. Segunda-feira pegou o avião e vim para casa. Cheguei em casa, minha mulher já me olhou assim, ó. Bom, filho? Nenhuma emoção. Parecia que nem eu era aquele cara de Gramado. E já meio com a voz, ela falou: Cláudio, a pia está entupida. Não está dando para lavar louça. Resolva. O cara de Gramado sumiu. Eu não tinha nem trocado de roupa ainda. Eu estava querendo um beijo. E o que eu vi? Uma pia entupida. E o que eu fiz? Liguei, chamei um bombeiro. Subi, tirei a roupa, entrei embaixo da pia, soltei o sufão, gordura, tudo, lambrecou, tudo, desentupi a pia, fechei o sufão, sequei aquelas porcarias, fui lá em cima e disse: vai lavar a louça. Ué, um cara para agir lá e um cara para agir aqui. Um homem de verdade, ele é o cara do sofá para bater um papo com a mulher dele, para escutar a mulher dele. Ele é o cara da mesa para planejar o futuro com a mulher dele. Isso. Ele é o cara da cama, do cerol mesmo. Você está entendendo? Isso é homem. Pastor, meu marido não é sacerdote. Deixa eu te explicar uma coisa. A senhora sabe a diferença de sacerdote para homem? Não, né? A senhora quer um sacerdote. Deixa eu explicar o que é um sacerdote. Porque às vezes a senhora tem um, mas não sabe. A senhora está precisando de um homem. Porque tem gente que não sabe. Eu pensava que sabia, que esse pessoal sabia, mas não sabe. Sacerdote é um indivíduo. Todo sacerdote é homem, mas nem todo homem é um sacerdote. Então o que é um sacerdote? Sacerdote é um homem apto a aproximar sua casa dos ensinamentos do eterno. Sacerdote, ele cria conexão entre o humano e o divino. Então um homem que é sacerdote, ele lê a Bíblia dentro da sua casa, ele ora dentro da sua casa, ele ensina a Bíblia para seus
filho, e fala para a sua casa a respeito de jejum, a respeito de oração. Se o senhor faz isso, o senhor é sacerdote. O que é homem? Homem paga as contas, homem capina no quintal, homem tira as bostas do cachorro, homem pega a dona, homem trabalha, homem. Então, às vezes a senhora fala: pastor, meu marido não me ajuda em nada em casa, ele não é sacerdote. Ele não é um homem. Isso é coisa de homem, não é de macho não, tá bom? Quando eu digo que o homem não é homem, eu não estou falando de macho. Macho é outra coisa. Macho é ter a ferramenta e usar com maestria. Isso é macho. Macho gosta de mulher, cerol. Aquele homem que fica atrás da senhora igual propaganda de Danoninho. Me dá. Isso é homem, isso é um homem. Ou melhor, isso é macho. Isso é macho. O que é homem? O homem é o cara trabalhador, honesto, decente, ajuda naquilo que pode, divide as despesas, divide as tarefas, divide tudo, protege. Pastor, eu tenho esse, não tenho macho. Aí tem mulher pensando: pastor, eu tenho um macho, não tenho esse. Menina, achar tudo no mesmo respeito. Se a senhora achar, guarda e vende. Porque virou. Cuidado que você pode estar rindo de você. Meu Deus, hoje eu vou precisar de muito tempo. Certo? Então presta atenção. O cara tem fome, tá certo? Tem que proteger, tem que agir. Esse é o Abraão. Um cara apto para defender a sua casa, para observar valores e comportamentos altamente, certo? Expressivo. Agora, coloca o versículo 12. Põe para a gente aí, santo varão, me ajude. E será que quando os egípcios te virem, dirão: esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim e a ti, te guardarão? O Abraão agora está chamando quem? A mulher dele, a Sarai, que devia ser uma gata. Sarai devia ser assim, um avião, uma cavala. Porque quando ele está chegando no Egito, ele chamou a mulher. Me ajuda aí, me ajuda a pregar. Ele chamou a mulher de quem? A mulher de quem? Me ajuda! Não, a mulher dele. Ele fala assim, ele chamou a mulher dele. A mulher dele, ele chamou a mulher dele e falou assim: amor, essa aí é a minha tradução. Senta aqui. E nós estamos chegando no Egito, filho. E quando os egípcios vê você assim, gatona, e souber que eu sei minha mulher, eles vão matar eu para ficar contigo. Então deixa eu te falar um negócio, Sarai. Nós somos meio irmão, né? Por parte assim de pai, nós somos meio irmão. Então quando nós chegar no Egito, você fala com eles, e eu vou falar também, que você é minha irmã. Por quê? Porque se eu falar que você é minha mulher, eles me... Então, entre isso e isso, na atual situação, eu vou ficar aqui, pelo menos eu estou vivo. Você está rindo, mas é uma história triste na Bíblia. Pastor, o que você está querendo dizer? É muito simples. Eu estou querendo dizer que esse cara é o pai da fé, sim ou não? Mas ele não tem medo de dizer para a sua esposa. Ele está com medo dos egípcios. Que tipo de homem esse cara é? Um cara que não tem medo de abrir o coração para a mulher dele. Olha que nível de marido esse Abraão tem. Poder abrir o coração dele e falar para a mulher. Há um tempo atrás, eu fui lidar com um caso. Estava dando divórcio. Por quê? Porque a mulher começou a desconfiar que o marido tinha uma amante. Os horários dele começou a ficar um pouco mais flexível. Ele saía um pouco mais tarde para ir trabalhar, chegava um pouco mais cedo. Ele começou a ficar calado, evasivo. Ela começou a desconfiar desse novo comportamento dele.
Depois de mais ou menos uns 30 dias com esse tipo de comportamento, ela resolveu segui-lo um dia, logo depois que ele saiu. Um tempo depois, ele sentou numa praça, e ela olhando de longe, e ele começou a chorar, sentado na praça. Ela então se aproxima dele, ele leva um susto, e ela diz: o que está acontecendo, meu amor? E fazia aproximadamente 40 dias que ele havia perdido o emprego, mas não teve coragem de dizer para a esposa que ele tinha perdido o emprego. Abraão é alguém que não tem vergonha de sua mulher. Abraão é alguém que tem coragem de abrir o seu coração e dizer o que está sentindo. Isso não faz dele menos homem, muito pelo contrário, faz dele muito mais homem. Poder dizer para sua esposa: eu estou sentindo isso, eu estou pressionado no trabalho, eu não estou bem de saúde, eu estou preocupado com meus pais, eu estou sofrendo isso, sofrendo aquilo. Não, tira essa capa de super-homem, ela nunca foi sua. Abraão é um cara que tem coragem de se despir na frente de sua mulher, e mesmo sendo o pai da fé, dizer: eu estou com medo, eu fui suficientemente forte para deixar Harã, para ir em direção a uma terra que eu nem sei onde é, mas devido à fome, para proteger vocês, eu fui valente para vir aqui, mas ao chegar aqui, eu me deparei com uma fragilidade. Então toma, Sarai. Sabe o que ela fez? Ela agiu com ele, disse o que não era uma mentira, era uma meia verdade: ele também é meu irmão. Pegaram Sarai e levaram para o ambiente do governante. Mas lá no ambiente do governante, Deus moveu, certo? E ninguém se deitou com a mulher do Abraão. Olhe bem onde Deus está agindo. Você quer mudar um pouco isso e dar uma olhada que tipo de marido esse cara é? Coloca o capítulo 16, o verso 1. Vamos lá. 16, verso 1. Olha agora. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Vamos embora. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar, entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Preste atenção no que está acontecendo aqui. No texto anterior, Abraão abriu seu coração para Sarai. No texto agora, Sarai abriu seu coração para Abraão. É ela que está falando agora. Que tipo de marido é esse? O marido que senta, escuta as dores, os sonhos, os traumas, as dificuldades de sua esposa. É uma sociedade machista? Pode dizer o que quiser, mas está lá. Olha o que o texto diz, certo? Volta lá. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Em algumas situações você vai ver Sarai obedecendo a Abraão. A Bíblia diz que ela era obediente a Abraão. Mas aqui nós vemos um texto onde Abraão é obediente à sua mulher. O que eu vejo aqui? Uma via de mão dupla, onde tem horas que ele a ouve, onde tem horas que ela ouve seu marido, onde tem horas que as coisas são feitas segundo o modelo dela, onde tem horas que as coisas são feitas segundo o modelo dele. Não há egoísmo, não há egocentrismo, narcisismo. Onde vamos hoje? Vamos na casa de sua mãe.
Onde vamos amanhã? Vamos à casa da minha mãe. Onde vamos hoje? Vamos onde você quer. Onde vamos amanhã? Vamos onde eu quero. Porque somos indivíduos. Isso é família. Isso é gente bem estabelecida. Lá, Sara ou Sarai sentou, eu estou com medo, me ajuda, ajudo. Vamos embora. Ela ajudou Abraão. Agora, Abraão, eu estou cansada disso, não consigo gerar filhos. A lei me permite, pega essa egípcia. Não vou pegar uma hebreia, para ela ter os mesmos direitos, vamos pegar uma estrangeira. Abraão está entendendo? O que a mulher está falando de suas dores. Hoje a mulher quer estudar, o marido puxa a mulher para trás. Essa burra velha vai estudar para quê? Ah, miserável, a burrice que eu fiz foi casar contigo. Dá vontade de falar isso para ele, não dá? Então olha que tipo de família é. Aqui, certo? Nesse texto, agora é ela. Porque Abraão é um cara que escuta. Você escuta a sua mulher? Pastor, você não sabe que tipo de mulher que eu tenho. Você tem a que você pegou. Isso não é problema meu. Esse dia o cara veio reclamar comigo. Pastor, minha sogra é uma praga. Eu falei, ela nasceu depois que você casou? A velha já não estava lá? Então o senhor dá uma olhada. Poxa, vem reclamar. Então senta, escuta, sua mulher escuta. Escuta. Certo? Fale, abra o seu coração, seja parceiro, seja parceira. Posso ouvir um amém? Amém. E outra coisa, agora falando aqui para a turma mais velha, não é para garotada não. Um casalzinho, o Abraão e a Sara, na cama, eram fantásticos. O cara pegou... Eu tenho que falar, porque isso é uma vergonha. Eu vou até tomar uma água. O Abraão pegou a Sara. Ele tinha 99. A Sara tinha 80. Pensa nisso, pensa. Constrói na sua mente agora. Sem pornografia. Pensa assim agora. Um cara de 99 anos. Fazendo amor com uma mulher de 89. Isso é uma vergonha para nós. Você tem 35, 40 e pouco, não anda pegando ninguém. E a senhora também não ri não, Sara. Certo? Eu fico imaginando, olha que tipo de relacionamento esse casal tem. A mulher abre o coração, o marido abre o coração, o cara protege, o cara provê, o cara entra em batalha. Esse é o cara. E juntos eles vão ter filhos. Então já vimos que o cara é um bom marido, sim ou não? Fala para o seu marido aí, a senhora que está do lado dele. Fala assim, hoje eu vou para casa com o Abraão, fala. Olha para sua mulher e diz agora assim para ela. Só se você for Sarai, fala. É isso aí, que a maluca que eu vi eu não quero ir não, é verdade? Agora vamos ver aqui. Olha que coisa. Agora nós vamos para o capítulo 21, verso 16 e 17. Abraão tem 2 filhos. Foi-se e sentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de um arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. Assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. Só até aí, não bota o 17 não. A mãe está com o filho no deserto, Agar, a egípcia, e o menino Ismael. A água acabou. A desidratação está chegando.
Você pode ficar 40 dias, ou até mais, sem comer. Mas não dá para ficar 3 dias sem água num ambiente como esse. Quando Agar nota que é só uma questão de tempo até eles morrerem, para não ver a dor da partida um do outro, ela pega o menino e coloca o que a Bíblia chama a distância de um arco, e bota o menino, um rapaz, perto dos 20 anos, e se afasta dele. Esse é Ismael. O texto diz que ela não queria ver o menino morrer, então ela se assenta e chora. E cadê o pai desse garoto? Que tipo de pai manda um menino para o deserto com um pouco de água e um odre de pão? Certo? Um pouco de pão e um odre de água, perdão. Você sabe que tipo de pai é esse? Eu te mostro. Assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. Essa é a mãe. Verso 17. Ouviu Deus a voz do menino. A mãe está chorando, mas o pai, antes de mandar o menino viver sua própria vida, ensinou para o menino que o dia que ele não tivesse lá, o pai, a mãe não tivesse lá, Deus estaria onde sempre esteve, no controle de todas as coisas. Um pai que prepara seu filho para viver uma vida sem a presença dele. O Abraão não está, mas os valores que ele colocou naquele menino. Pastor, o que você está querendo dizer? Hoje você está vendo umas crianças que sequer, gente, é impressionante. A criança não sabe a diferença da casa dela e da casa dos outros. Ela não sabe. Ela é capaz de pular no sofá de uma casa que ela é visita. Pastor, mas ela é criança. Ah, filho, não vem com essa que toda criança faz isso não. Seu filho faz? Já levei criança ou pessoas na minha casa que a criança abriu a geladeira da minha casa. Você sabe quando uma pessoa dessa volta? Não volta. Tem gente que não sabe explicar para o filho a diferença de casa para a igreja. Ah, pastor, o meu filho tem TDAH, ele tem autismo. Meu filho, deixa eu te explicar. A China e os Estados Unidos têm 10 vezes mais crianças desse jeito do que o Brasil. Viaja para lá e vê como um autista se comporta na América. Vai lá e vê. Vai lá e vê. E você vai descobrir que a doença está nos pais e não nas crianças. Esse dia a mãe me chamou na igreja. Meu filho tem que ter um psicólogo. Meu filho tem que ter... Eu falei, não, presta atenção. Aliás, esse dia eu falei para as mães, para os pais. Eu falei, manda os filhos para a igreja e fica em casa. Manda para cá. Sem você, porque sem você. Os meninos obedecem tanto. Nós fala, para! Eles olham assim, regalado. Para! Mas para, porque eu fui ensinado que o filho, ele não tem que ficar feliz com a correção, ele só tem que obedecer. Cara feia, vai lavar a louça de cara feia,
Se for para lavar de cara feia, não lava. Menino. Minha tia falava, com cara feia, com cara bonita, feliz ou infeliz. Meu filho, eu não quero que você me ame. Eu só quero que você me obedeça. O amor eu deixo para os outros. Você arruma outra mulher e ama. Você obedece porque eu desço o cacete de você. E minha tia batia mesmo. Aliás, batia nada, que tia não sabia bater. Uma vez eu fiz umas besteiras na rua, menino. A polícia me pegou. Descobri que titia fazia carinho. E me deram umas porretadas, meu irmão, que eu falei, sangue de Jesus tem poder. Isso que é batida. Titia era café com leite. O Ismael saiu de casa, sim ou não? Apto para viver fora de casa. O pai não estava lá, a mãe não estava lá, a mãe deixou. E quando o menino está sozinho, está faltando água, a mãe está chorando, o menino clamou a Deus e falei, Senhor, meu pai me ensinou que o Senhor está vivo e eu preciso da sua intervenção. Sabe o que apareceu? Um poço. A mulher está lá chorando. E o garoto orou e Deus falou com a egípcia, ô maluca, para de chorar, dá uma olhada aí num poço. Um poço no deserto, sabe o que ele é? Um ambiente da criação de um oásis. É isso. O texto diz que o tal do Ismael cresceu e prosperou onde? No deserto, porque se Deus for contigo, até o deserto tem que fazer você prosperar. Mas é esse tipo de filho. Hoje umas crianças mole, a mãe descia o cacete na gente, sim ou não? Eu já falei isso aqui. Quem aqui teve bicho de pé? Levanta a mão. Bicho de pé. Quem aqui teve frieira? Aumentou o número. Quem aqui teve cachumba? Catapora? Aquele amarelão, tiriça? Quem aqui usou que chute? Quem aqui engasgou com bala soft? O pirulitozinho zorro? Tomou crush? Isso aí, teve piolho? Carrapato estrela? Você é filho de Highlander, você não morre. Só morre se cortar a sua cabeça. É ou não é? Você apanhava 2, 3 vezes por dia? Você ficou traumatizado? Sua mãe gritava, menina! E você vinha chorando de longe, com medo de entrar em casa. Ela fala, entra que eu não te bato se você entrar agora. É ou não é? E batia mesmo. Botava você pelado no chuveiro e toma-lhe bordoada. E olha como você cresceu. Hoje você não pode fazer nada com as crianças. Se você gritar comigo, menino! Ó o menino, ó o menino. Aí a mãe vai levando o menino para o médico. O que houve, mãe? Gritei com ele, ficou assim. Não estou promovendo violência doméstica, não. Estou falando de disciplina. Umas crianças que não quer trabalhar, não quer fazer nada. Uma menina de 12 anos. Eu já sou uma mulher, quero namorar. Vai assistir Chiquitita, sua peste. Não, na verdade, perturbar outro. Para lavar uma louça não é mulher. Pode fazer nada, não pedir para nascer. E outra coisa, quando me bateram, não criaram lei. Agora, na hora de eu bater, ele diz que eu não posso. É ou não é? Esse dia eu falei para meu filho, eu vou te bater. Ele falou, eu não fiz nada. Eu falei, eu não quero justiça, eu quero vingança. Eu apanhei, eu estou a fim de bater. Então, criança que tem limite. E outra coisa, aprenda. Não joga isso nas costas da sua mulher, não. O mal tem que ser o pai. Não vai! E a senhora também não refresca, não, viu? Pediu mamãe. Mamãe falou que pode. Papai disse que não pode, mamãe falou que pode. Combina vocês dois. Você já faz assim, ó. Você entra com a sua mulher no quarto. Depois que ele estiver dormindo, porque criança presta atenção em tudo. Eles brincam igual a gente do FBI.
sabe tudo. Então você entra, bota eles para dormir, dá um Rivotril e combina. Vocês, amor, o negócio é o seguinte, ó. Se ele me pedir para fazer algo que pode fazer, eu já libero. Se eu disser para perguntar a você, você já sabe que é para fechar a porta. Pronto. Mãe, pode ir? Fala com seu pai. Pai, pode ir? Não. Não. Nossa, estou doido para sair de casa. Menino, você está tão caro que se você for agora, vai tirar um peso das minhas costas. Porque todo mundo quer ser dono do seu nariz, até descobrir quanto custa o nariz. O nariz é tão caro, gente. Você está rindo, mas o assunto é sério. Eu estou em cima da hora. Vamos aqui. Gênesis 22, a gente agora mostra o outro filho. Esse aí nós já vimos que estava bem. Vamos ver o outro. Gênesis 22, 6, e a gente termina aqui. 2 minutinhos. Gênesis 22, verso de número 6. Vamos lá? Tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs-lhe sobre Isaque, seu filho. Ele tomou o fogo e o cutelo na mão, e foram ambos juntos. Verso 7. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Verso 8. Vamos lá? Disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Verso 9. Vieram ao lugar que Deus dissera, edificou Abraão ali um altar, pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou sobre o altar em cima da lenha. Olha o nível de confiança que o filho tem no pai. Tudo indica que Abraão vai matar seu filho, sim ou não? Isaque não é mais um garotinho. Ele pode correr, ele pode se defender, mas o tipo de pai que Abraão é, o homem que quando saiu de casa disse para seus criados: eu e meu filho vamos subir e vamos adorar, e eu e o meu filho vamos descer. Isaque escutou o que disse o pai dele. Se meu pai disse que nós vamos subir e que nós vamos descer, é porque nós vamos subir e vamos descer. Não é de hoje. A proposta do sistema é acabar com a autoridade dos homens, corromper sua liderança, deturpar sua missão. Por isso, uma missão deturpada não recebe submissão. A palavra submissão da mulher é um auxílio à missão principal. É o que Sara fez com Abrão no Egito, é o que Abrão fez com Sara. Eles revezaram. Lá ela foi submissa, aqui ele foi submisso. Hoje, infelizmente, as coisas, essas informações distorcidas na internet estão acabando com os relacionamentos familiares.